Boa noite, Pai do Senhor. Antes de começar, eu queria só dar uma palavrinha. Ontem nós tivemos um culto lá na igreja do Magaça e foi uma bênção. Quem esteve lá, é interessante quando a gente fala assim, tem culto dos adolescentes, né? Normalmente os adultos, né, não fazem questão de ir. Culto de adolescente é só aquela, olha, quem foi sabe. Nós tivemos a alegria de ter uma gincana lá, né, dos adolescentes, da igreja que tinha mais gente, a mais animada, enfim, um monte de coisa. Nós ganhamos, né, um prêmio como uma igreja com mais gente presente. 30 presentes no culto de ontem. A palavra, louvor, foi uma bênção. A palavra foi trazida por uma menina, né? Que palavra! Eu saí de lá, né, transbordando. Que palavra! É um daqueles cultos que a gente fala, quem não veio, perdeu. Que bênção, que bênção. Foi um culto muito abençoador. Eu queria também comunicar à igreja, nós colocamos uma faixa ali, na verdade duas. Uma referente a pessoal do sul, né? Estamos com um ponto aqui de recolhimento, mandando lá para o sul. E a outra de um trabalho que a Mônica vai realizar aqui, com o intuito evangelístico, né? Para que o inimigo não crie, né, ardiloso com mulher, não crie fofoca, não tem nenhum intuito financeiro. Eu já estou aqui há 5 anos. Há 5 anos que eu falo, irmãos, quem pode, nós temos aqui 5, 6 salas à toa durante a semana. Quem puder, temos professores, engenheiros, militares, em todas as profissões, donas de casa que fazem crochê, que fazem. Eu há 5 anos também falo, irmãos, vamos usar para o povo daqui, os moradores, vamos atrair o povo para a igreja. Isso é uma forma de evangelismo. Mas já tem 5 anos que eu falo. Quem sabe, se eu ficar aqui mais 15, 20, né? De repente alguém vai. Mas aí a Mônica vem falando para ela também, não, Mônica, você é enfermeira, bota lá injeção de graça, faz alguma coisa para atrair o povo. Aí ela fez uma especialização naquele negócio ali de bem, não sei exatamente como que é. E aí se disponibilizou a fazer esse trabalho aí com o intuito de atrair os moradores para conhecer. Tem gente, eu duvido, a maioria dos moradores que nunca entraram na igreja, duvido se tem muita gente. Então é uma oportunidade da pessoa entrar na igreja, vai receber uma palavra, tá? E aí eu volto a pedir, quem puder, temos músicos, quem estiver disponível, vamos fazer isso. Você pode até ganhar um dinheiro, não tem problema. Você pode até cobrar, né? A Mônica está cobrando aí um valor da ampola que ela gasta, né? Mas você pode até ganhar sem problema nenhum. A igreja não vai cobrar nada de você. Você pode abrir um cursinho aqui pré-militar, pré-vestibular, música, né? E você pode até ganhar. Porque nós vamos ganhar muito mais, trazendo pessoas para conhecer. A igreja do pastor Leandro, eles colocaram lá uma creche. Eu até tentei trazer para cá, mas por enquanto a prefeitura não está abrindo mais. Uma creche, convênio com a prefeitura, 120 crianças. Imagine, 120 famílias frequentando a igreja, conhecendo a igreja. Que bênção! Então vamos pensar nisso. É uma oportunidade de evangelismo. Então, se você tem tempo, se eu tivesse tempo, eu ia dar um curso de rastejo, sei lá, alguma coisa aqui, né? Mas não dá, não tem tempo. Mas se você que tem aí uma habilidade e tiver disponibilidade, converse comigo, a gente vai botar faixa ali para trazer as pessoas. Você vai ver como é que pessoas que entrarem aqui às vezes para fazer uma unha, né? Vão falar, nossa, a igreja é assim? Como eu já ouvi isso? A igreja é assim, eu não sabia. Eu achava que os crentes eram tudo. É assim que funciona. Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, até o versículo 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Qual o seu desejo? Qual os seus planos? Nós falamos aqui, ouvimos aqui, que você não sabe se vai estar vivo amanhã. Meu irmão está lá no hospital, ou melhor, teve alta hoje, mas ainda está com aquele problema. Do nada, perdeu o movimento das pernas e do braço. E você se acha o super-homem. Você acha que tem todo o poder, que tem controle sobre sua vida. Meu irmão acordou num dia, não mexia braço nem perna, isso já tem mais de um mês e nenhum médico sabe o que é. E você? É o dono da vida? Vai acordar amanhã? Vai fazer o quê? Vai tomar que decisão? Continuamos vivendo assim, nos aborrecendo com coisas tão banais e deixando as principais de lado. Até quando? Quais os seus planos? Quais os seus desejos? É normal todos nós fazermos planos, termos os nossos desejos. É normal, não é pecado. É comum a gente ver um filho e a gente observando o crescimento dos filhos, e quem tem mais de um, você tem a possibilidade de observar como são diferentes, embora filhos, a mesma comida, a mesma casa, mas como são diferentes. Mas você observa seus filhos crescendo e você tem também desejos e planos sobre eles. É normal dos pais. Você vai observando e, poxa, meu filho está assim, minha filha está assim, poxa, como eu queria que ele fosse assim, poxa, como eu queria que ela fosse assim. É normal, quem não faz isso? De vez em quando a gente está chamando a atenção, puxando a orelha. Meu filho, já te falei, não é assim. Meu filho, já falei para não falar isso. A gente vai, é normal da gente. E quando a gente vê um filho fazendo alguma coisa que você orientou e consequentemente ele se dando bem, você se alegra. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você vê um filho que está fazendo o que você disse não era para fazer, você sabe que ele vai quebrar a cara. Imagine Deus, se nós, falhos, pecadores, nós fazemos isso. Nós sabemos, um pouquinho do que vai fazer bem ou mal para o filho. Um pouquinho. Imagine Deus que sabe tudo. Deus sabe o que vai acontecer com você, não só daqui a um minuto, como daqui a tantos anos. Deus sabe tudo. Deus sabe o que você está pensando agora. E como é que nós não agimos da forma que nós queríamos que nossos filhos agissem? Os nossos filhos, às vezes, e muitas vezes, não atendem aquilo que a gente orienta como conhecedor de causa. Meu filho, eu já quebrei a cara. Não faz isso. Imagine Deus que sabe tudo.
E nós brigamos com os filhos, porque sabemos que aquilo ali que ele está fazendo, que você já deve ter feito, vai fazer mal para ele. Você fica aborrecido. Mas você se preocupa com o que Deus pensa de você? E daí a pergunta: quais os seus planos? Quais os seus desejos? O grande problema da humanidade, e aí é crente e não crente, da humanidade, o grande problema é não atentar para o que Deus quer, os planos de Deus, os desejos de Deus. Os filhos, eles não têm que realizar os seus desejos, os seus planos, né? O pai que faz isso, ele erra, né? Você tem seus planos, você vê seus filhos, né? Eu tinha os planos do meu filho, achava que meu filho ia ser militar, minha filha ia ser outra, e acabou que mudou, mas eu respeitei, né, o pensamento deles, mas tinha os meus planos, mas os de Deus são maiores e melhores, e quando a gente crê e pratica isso, a gente vê como é melhor. Hoje eu vejo, né, dos meus filhos eu vejo claramente como Deus é Deus, e como eu não sou nada, né? O que eu imaginava para minha filha e o que eu imaginava para o meu filho, mas eu deixei e sempre pedi a Deus: Senhor, faça a sua vontade. E hoje eu vejo os dois encaixados, né? Profissionalmente felizes, porque se acharam, porque Deus direcionou. Há um desejo no coração de Deus, há uma vontade no coração de Deus, assim como há na sua. Você tem o desejo de ver o melhor para a sua família. Não é pecado, volto a dizer. Você dorme, acorda com isso. Poxa, qual pai que não fica feliz quando vê o filho feliz? É um desejo que tem no nosso coração. Mas você já parou para pensar que Deus também tem esse desejo? Deus também tem esses planos. Deus tem o desejo de que seus filhos sejam o mais parecidos possível com o seu filho primogênito, Jesus. A Bíblia fala isso. É lógico que nós nunca vamos ser igual, mas a Bíblia fala que nós temos que ser parecidos, temos que buscar cada vez mais. É um desejo de Deus. Deus espera isso para você. Não estou nem aí para isso. É verdade. Isso é uma verdade. Poucos estão preocupados com isso, mas você quer o seu filho, já tenta. Você obriga e faz questão que seu filho te obedeça, porque você é o dono da verdade. Você já tem 60, 70 anos, 50, 40, você sabe muito mais do seu filho, ele tem que fazer. Nós pensamos assim, mas com Deus, você não está nem aí. Então, o que Deus quer, os sonhos de Deus, o que Deus espera de você. Quantos vivem assim? Paulo, nessa carta aos Colossenses, ele expressa isso. Eu queria compartilhar rapidamente aqui 5 pontos que Paulo expressa nessa carta, que Deus espera de nós. Se você nunca pensou nisso, eu não sei o que Deus pensa, o que Deus espera de mim. Eu sei sim, o que eu quero do meu filho. Isso eu sei, eu já falei para ele. Mas o que Deus espera de mim, os planos de Deus para mim, eu não sei e não estou interessado. Mas se você quiser, eu quero te dar aqui 5 coisas nesse texto que lemos, que Deus espera de todos nós, dos seus filhos. Primeira coisa que Deus espera, Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 3, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira coisa que Deus espera, e Paulo expressa nessa carta, está aí também no primeiro capítulo de Colossenses que lemos, no versículo 10, para que possais andar. A oração de Paulo é essa. O primeiro ponto é já esse.
para que possais, oramos, ele fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor. A primeira coisa que Deus espera de seus filhos é que andem de modo digno do Senhor. Qual filho que quando faz alguma besteira o pai fica feliz? Às vezes o seu filho faz alguma coisa no meio de amigos, no meio de parentes, você fica com a cara no chão de vergonha. Aí você só olha para ele assim, casa a gente conversa, ou não é? Ou às vezes você vai na hora. A Mônica costumava pegar na costela assim, disfarçava, encostava aqui, pegava na costela assim, dava aquele beliscão, a alma deles saía assim e voltava. Mas a gente tinha esse cuidado, porque criança não tem muita noção. E aí eles às vezes falam alguma coisa, fazem alguma coisa no meio, né, que vão te envergonhar. Aí você fica com a cara no chão. Quem gosta disso? Agora, quem é que não gosta daquele filho que todo mundo fala, nossa, criança educada? Aí você se enche, né? De modo digno do pai e da mãe. E para Deus, você se preocupa com isso, viver de modo digno? A oração de Paulo é essa: ora, irmãos, para que vocês vivam, primeiro pedido, que é a vontade de Deus, que vocês vivam de modo digno do Senhor. A sua vida engrandece ao Senhor. Quando as pessoas passam por você, conversam com você, aquele que você fala, ele sai dali com esse pensamento: poxa, que crente é esse, cara? Caramba, que cara legal, poxa, que palavra. É assim, de modo digno, você dignifica o Senhor com a sua vida. Primeira coisa que Deus espera dos seus filhos, que vivam de modo digno. Quem é esse aí na rua aí? Ah, é o filho do seu Trifoso. Caramba, que garoto educado, hein? Quem é essa carinha ali? Quem é essa que falou aí? É a filha da dona Trifosa.